Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deixou como orientação, como mandamento, como direção para a nossa vida. Se andarmos por ela, não há como errarmos, Senhor. Se o nosso caminho for de acordo com a Tua palavra, ele será um caminho de sucesso. Para isso, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos da Tua direção, para a transformação da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, Senhor. Fala conosco essa manhã, de maneira que nós sejamos impulsionados a uma mudança de vida. É o que eu te peço, entregando a minha vida em Tuas mãos, pedindo unção do Espírito Santo, pedindo poder para ministrar a Tua palavra, e que na minha vida se cumpra tudo aquilo que eu venho a pregar aos meus irmãos. Te peço isso, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, podem sentar. Amados, nesse texto que lemos, há duas exortações de Paulo. Inclusive há esse subtítulo na minha Bíblia, não sei se há também na sua. Uma exortação à prática da santidade. E depois uma exortação à prática do amor entre irmãos, o amor fraternal. São duas exortações que Paulo nos faz aqui. E ele fala de vivermos, da maneira como vivemos, e principalmente fala que a nossa vida precisa ser agradável a Deus. Então ele está nos despertando para uma atenção especial ao nosso modo de vida. O nosso modo de vida tem agradado a Deus? Porque basicamente o que Paulo fala aqui é a respeito disso. Eu acredito que todos nós desejam viver. É raro ter alguém aqui que deseje morrer. Nós queremos viver. E queremos viver da melhor maneira possível. Queremos que a vida vale a pena de ser vivida. Agora, será que também queremos agradar a Deus com o nosso viver? Porque esse é o tema do apóstolo Paulo nessa passagem. Viver todos queremos, mas será que nos preocupamos em saber se a maneira com que vivemos
ela de alguma forma agrada a Deus? E veja, algumas pessoas até querem agradar a Deus, mas muitas vezes com a motivação errada. A motivação errada em agradar a Deus faz com que a gente se torne até legalista, porque queremos competir uns com os outros para saber quem agrada mais a Deus. E aí já perdeu todo o sentido de uma vida de agrado ao Senhor. Temos que agradar a Deus pelo que Ele é, não para que isso nos traga algum benefício e nós nos tornemos maior do que o nosso irmão. Por isso, Paulo faz uma segunda exortação em relação ao amor fraternal. Ele nos chama à santificação, mas ao mesmo tempo nos lembra do amor fraternal, porque o fato de eu ser santo não pode fazer com que eu me ache melhor do que o meu irmão, por alguma razão que eu identifique na vida dele algo a menos do que eu tenho na minha. Então Paulo logo coloca os dois assuntos juntos, para que isso não induza nenhum de nós ao erro de querermos agradar a Deus e ao mesmo tempo desagradar ao nosso irmão. Se eu quero agradar a Deus, eu também agrado ao meu irmão. Se eu amo a Deus, eu também devo amar ao meu irmão. A Bíblia diz isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então as coisas não podem ser separadas. E a Bíblia está aqui sendo clara também conosco a respeito do que Paulo está aqui nos falando. Então, para viver essa palavra de Deus, eu preciso entender primeiro os dois conceitos principais do que Paulo está dizendo. Primeiro, o que é vida, o que é viver. A Bíblia define para nós o que é vida. E vida nós só temos com Cristo. Antes de conhecê-lo, a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se hoje eu quero viver, e se é possível que eu viva, é porque Cristo primeiro me deu vida. Não foi o que ele disse? Eu vim para que tenham vida. Se ele não tivesse vindo, não teríamos vida. Continuaríamos mortos. Então eu primeiro tenho que entender que se eu tenho vida, na concepção exata da palavra, é porque Deus me deu essa vida através de Jesus Cristo. Então eu já preciso viver a minha vida pensando que só a tenho porque a recebi por meio de Jesus Cristo. Então, para o cristão, vida é estar em sintonia com Deus. Eu não posso ter uma vida distinta ou várias vidas. Por exemplo, eu tenho uma vida na igreja e tenho uma vida no mundo. Eu tenho uma vida relacionada às coisas de Deus, mas tenho também uma vida profissional, uma vida sentimental, e aí vai quantas mais você queira acrescentar. Nós só temos uma vida, e toda esta vida deve ser vivida na sintonia com Deus, entende? Porque foi Ele que nos deu essa vida, então eu preciso vivê-la em sintonia com seus princípios. Há um texto bíblico em Atos 17, 28, que eu quero lembrar para você. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está dizendo aqui que nós somos geração de Deus, Deus nos gerou, por isso somos vivos. Então, nele, como ele diz aqui, nós vivemos, nos movemos, existimos. Não há vida sem Deus. Então não há vida profissional se Deus não estiver nela. Não há vida sentimental se Deus não estiver nela, já que eu hoje só vivo porque Deus me deu vida. Entende isso? Então todos os aspectos da minha vida têm que estar cercados por Deus, têm que estar impregnados das coisas de Deus. E vida cristã é viver nos princípios de Cristo. Entende isso? É isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então nós temos que viver nos princípios de Deus. E a vida, irmão, só vai ter realmente sentido para um cristão se ela for vivida dentro dessa vontade de Deus, dentro do que Deus tem para cada um de nós. Aí sim a vida vale a pena ser vivida e vale a pena Deus ter nos dado vida, para que a gente viva na sua presença. O que adianta Deus nos dar vida e a gente vai gastar a nossa vida longe de Deus e fora das coisas de Deus? Parte do que Paulo está dizendo depende desse entendimento, não é?
E a segunda coisa importante que ele fala aqui é sobre agradar a Deus. E aí eu preciso também entender o que é agradar a Deus. Irmãos, basicamente é fazer sua vontade. Basicamente é obedecê-lo. Entende? Deus deseja ser obedecido. A Bíblia tem um versículo que nos coloca Jesus como exemplo. João capítulo 8, verso 29. João 8, 29 diz: E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha como Jesus vivia. Não vivia para si mesmo, fazia sempre o que agradava àquele que o enviou, Deus. Nós podemos dizer da nossa vida, fazemos sempre o que agrada a Deus? Essa é a garantia de que Deus está conosco. Veja o que Jesus está dizendo. Eu sei que Ele está comigo, porque eu faço sempre o que o agrada. Então, agradar a Deus é obedecer a Deus. E é a garantia da sua presença conosco. Se eu não estou obedecendo a Deus, não posso me iludir de que Ele está comigo. Eu sou de Deus, Deus está comigo, mas eu estou todo errado, mas eu continuo acreditando que Ele está comigo. Isso não existe, irmãos. Ele está comigo à medida em que eu o obedeço, à medida em que eu também quero estar com Ele. Então, esses dois conceitos são importantes que a gente entenda. Agradar a Deus e viver. Dois conceitos que a Bíblia apresentou para nós. Então, a partir disso, Paulo vai lembrar alguns princípios no texto de como nós podemos viver e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. É o assunto que Paulo está aqui tratando. Vamos ler de novo o texto em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e ler o primeiro versículo. Diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Por duas vezes no texto, Paulo vai dizer isso. Quando ele fala sobre santidade, ele diz assim: vocês estão fazendo isso, mas continuem fazendo. Façam um pouquinho mais. Quando ele fala depois sobre a exortação ao amor fraternal, ele diz: vocês estão fazendo isso, mas continuem fazendo. Façam um pouquinho mais. Porque a gente tem a tendência de acomodar, não é? De achar que já fizemos o bastante. Então, Paulo está exortando a igreja, mas ao mesmo tempo reconhecendo: vocês fazem algumas coisas boas. Vocês estão, de alguma forma, se santificando, mas não achem que é o bastante. Continuem um pouquinho mais, é a primeira coisa que ele vai nos dizer aqui. Então, Paulo diz: vocês precisam ser ensinados cada vez mais, mesmo que já estejam fazendo. Veja, vocês sabem a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo, mas continuem progredindo cada vez mais. O ensino, a memória dessas coisas precisa ser constante na nossa vida. Estamos bem, mas precisamos continuar bem, precisamos progredir um pouquinho mais. É a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui à igreja. E no verso 2 ele diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Veja, ele está dizendo: vocês sabem quantas vezes já falamos da parte do Senhor Jesus o que vocês devem fazer. Então, esta atitude precisa ser encarada por vocês como vontade de Deus, que vocês continuem progredindo, continuem vivendo de modo digno e continuem agradando a Deus. Esta é a instrução que vocês receberam, esta é a vontade de Deus para a vida de vocês. Verso 3, pois esta é a vontade de Deus. Pronto, agora ele é completamente explícito. A vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Veja como é importante esse texto de Paulo. Deus se agrada da nossa santificação, da nossa melhoria contínua de vida, de atitude, do nosso progresso na forma de viver e agradá-lo.
Porque ninguém agradará ao Senhor sem santificação. Entende isso, irmãos? A Bíblia é clara quando fala sobre isso. Então, a vontade de Deus é a vossa santificação, a nossa santificação. Muitas pessoas ficam aí procurando saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Ah, me diga, pastor, me diga, profeta, qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é simples, é que você seja santo. Entende isso? Qual o mistério disso? Nenhum, está revelado. Não precisa de um profeta te dizer. Você não precisa consultar a mãe de Ná evangélica para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Já está na Bíblia. A vontade de Deus é a sua santificação. O que Deus quer, em primeiro lugar, tratar com cada um de nós é a nossa santificação, porque já nos salvou. Veja, a primeira vontade era de salvar, e Ele salvou. Você o recebeu, você se rendeu a Ele. Então Ele já salvou, mas agora a vontade dEle para a sua vida é a sua, a minha, a nossa santificação. Cada vez mais conhecendo, cada vez mais fazendo, cada vez mais praticando. E ele diz no mesmo versículo que a gente se abstenha da prostituição. Recusar a prostituição de qualquer maneira é o que ele está aqui incluindo, inserindo nesse processo de santificação. De forma nenhuma esse tipo de coisa pode estar na minha vida. Aí você diz, prostituição, eu já lidei com isso há muito tempo, né? Mas vamos ampliar o sentido de prostituição, né? Vamos ampliar um pouquinho esse sentido de prostituição. Veja bem, tudo aquilo que eu faço exclusivamente por dinheiro talvez possa ser enclaixado como prostituição, né, irmãos? Você está fazendo isso por quê? Por dinheiro, né? Só, não tem mais nenhum motivo, é por dinheiro só. Isso é meio prostituição. Isso traz impureza para o nosso coração, isso precisa ser tratado dentro de nós e a Bíblia está nos cobrando a respeito disso. Versículo 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Possuir o próprio corpo em santificação. Porque de quem é o corpo? É seu. Concorda que ele é seu? Quem o possui? A princípio você. E você precisa aprender a lidar com ele em santificação. Porque agora que você é cristão, ele não é mais só seu. Você esquece que agora você é templo de quem? Do Espírito Santo. Então, o corpo que é seu precisa ser muito bem possuído. Você precisa saber lidar com o seu próprio corpo, porque ele pertence agora ao Espírito Santo. E ele continua dizendo, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, sem imoralidade. É disso que Paulo está aqui falando. Possuir o próprio corpo, sem imoralidade, sem prostituição, fazendo uso daquilo que Deus te deu. Deus deu um corpo a cada um de nós. Amém? Alguns não estão satisfeitos, né, com o corpo que foi dado por Deus, e a gente fica eternamente lutando aí a respeito disso. Mas esse corpo que Deus te deu é seu e precisa ser usado na presença de Deus e precisa ser bem cuidado na presença de Deus. E Deus tem que estar presente em tudo que você fizer com o seu corpo. Ele é seu, mas ele também pertence a Deus. Então, Deus está com você quando você está usando o seu corpo, seja lá para o que for. Deus está ao seu lado. Entende isso? E o que a Bíblia está aqui nos recomendando é que não haja imoralidade em relação ao nosso próprio corpo. E em relação ao nosso próprio corpo, Deus deu determinações em relação a ele. Você tem necessidades fisiológicas que o seu corpo precisa cumprir, não é? Necessidade de urinar, de defecar. Sabia que você faz tudo isso na presença de Deus? Chocante, né? Você acha que Deus não está no banheiro com você? Você tem essa ilusão? Não, fazemos tudo isso na presença de Deus. E o corpo também pode fazer sexo, não pode? Pode. E quando o fazemos, Deus também está lá. Sabia disso? Deus está lá. E Deus deu o corpo do homem para a mulher e deu o corpo da mulher para o homem.
Há um versículo bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 7 que diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua mulher. E, semelhantemente, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. Porque do momento em que casaram, tornaram-se os dois uma só carne. Ninguém separe aquilo que Deus uniu. Então não é mais o meu nem o seu, é o nosso. Porque um pertence ao outro. E a única forma em que Deus aprova o relacionamento sexual é quando há a união através do casamento. Porque ali Deus transformou dois em uma só carne. Quando há sexo fora do casamento, são os dois querendo fazer o papel de Deus. São os dois querendo se transformar numa só carne, né? Por conta própria, sem que Deus de antemão tenha feito isso. Então isto se torna imoralidade, isto se torna prostituição. Não há nome bonito. Mas, pastor, nós estamos no século XXI, está todo mundo comendo todo mundo, pastor. Eu sei que está. Realmente eu sei que está. Porque está todo mundo em pecado. Porque está todo mundo fazendo o que se agrada de fazer. E dando desculpas bíblicas até para isso. Não, mas o casamento está marcado. Vamos fazer uma inauguração antecipada, né? Mas já está tudo certo. A gente se ama, Deus sabe. Prostituição, imoralidade. Não há como ser diferente, irmãos. É a Bíblia que fala isso, entende? Então não é uma questão do pastor ou da igreja, é uma questão bíblica. Possuir o seu próprio corpo é seu, mas você tem que saber possuí-lo. Imoralidade, prostituição, também são encaradas quando eu não cumpro o princípio de Deus de ser uma só carne, primeiro com o meu cônjuge, para depois, então, poder ter a conjunção carnal com ele, de fato. É necessário, primeiro, que eu seja casado, para que depois o sexo seja praticado. Isso está claro? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Vamos fazer uma escola bíblica. Pode perguntar. Não, que é para depois não dizer que eu não avisei. O que vai acontecer se você fizer antes do casamento? Bom, a princípio não vai acontecer nada. Infelizmente, Deus não vai mandar um raio sobre a sua cabeça. Talvez se eu fosse Deus, eu mandasse. Fulminava assim, sumia. Por quê? Você conhece a Deus, não é? Você está na igreja. Essas coisas são muito mais graves e muito mais sérias quando as pessoas estão na igreja. Quando elas não estão dentro dela, eu não espero nada delas. Elas não conhecem a Deus nem sua palavra. Não espero nada. Agora, quando elas estão na igreja, conhecem a Deus e a sua palavra, a responsabilidade é muito maior. Não é verdade? A Bíblia não diz a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado? A nós que conhecemos é muito mais cobrado aquilo que fazemos, entende? Porque agora fazemos com conhecimento. Mas, a princípio, se alguma pessoa na igreja, se algum casal de namorado, o que vai acontecer? A princípio, nada, porque Deus não vai mandar um raio na sua cabeça. Mas você está pecando. Você está pecando e pecado tem consequência. Qual é a consequência? Eu não sei. Não é praga, entendeu? É consequência. Semeou, colheu. Quando? Não sei. Tem semente que colhe rápido, tem semente que demora a colher, mas foi plantada, isso eu sei, foi bem plantada, né? Você sabe do que eu estou falando, você plantou direitinho lá, né? Então, de alguma maneira, aquela sementinha que você plantou, você vai colher. Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Isso é uma responsabilidade que nós temos que ter. É bom que os jovens estão na igreja aqui ouvindo, né? E os jovens são os mais afetados por isso, porque estão com os feromônios, né? A flor da pele. Mas essa palavra vale para todos nós. Entende isso? Sexo é dentro do casamento. Ah, mas eu sou divorciado, agora vou namorar. Você mudou a Bíblia para você agora? Quer dizer, só vale para os jovens? Para velho não vale, não? Você é divorciado? Amém, fazer o quê? Paciência. Você vai namorar, vai pegar na mão. De preferência é bom nem beijar, sabia disso?
que beijo acende a chama, né? Beijo acende. É melhor nem beijar. Pega na mão, conversa, né? Fica um tempo namorando. Aí, quando casar, inaugura o placar. Tá bom assim? Ah, mas eu tenho 45, ela tem 50 e 60. Não importa, isso é universal. Deus reservou o sexo para depois do casamento. Sou careta? Que se dane. É a Bíblia que está dizendo isso. Não sou eu que estou inventando. Se eu que estivesse inventando, eu ficava com medo. Mas como é a Bíblia que fala, não tem problema nenhum. Deus instituiu assim. Todas as vezes que a gente cisma em fazer diferente, a gente é que colhe o problema. Qual o problema que a gente colhe? Filho que nasce sem ser a época de nascer, né? Casamento que dá errado porque só fizeram sexo, não fizeram casamento. Entende? Tudo isso acontece como consequência, e o resto fica aí a nação toda estragada, por causa do pecado de cada um individualmente. Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo, mas tem casos que dá certo, né, pastor? Tem casos que dá certo. Deu certo. Mas consequências sempre existem. Ah, mas cara, depois Deus abençoou, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, fez antes, né? Depois Deus abençoou e tal. Eu sou um caso desse. Eu e a minha esposa somos um caso desse. Nosso filho mais velho foi feito fora do casamento. Mas eu não conhecia Cristo. Eu não estava na igreja e nem ela. Deus abençoou, mas consequências sempre aconteceram. Eu e ela nos conhecemos sexualmente no mesmo dia. Eu era virgem e ela era virgem. Caso raro, né? Só que antes do casamento. Isso não dá nenhum louvor para nós. Não é verdade? Antes do casamento. Mas virgens. Eu não tenho experiências para contar, né, de vidas pregressas, arruinadas. Nunca cheirei, nunca usei uma droga, nunca fiz nada disso. Mas era pecador, como todo mundo. Porque pecado não tem nível, não tem graduação. Você entende? Então não é porque depois deu certo. Mas e os problemas que a gente passou? E as dificuldades, que poderiam ser muito piores? De alguma forma, Deus consertou. Deus tem planos, mas eu não posso ficar apostando em planos de Deus para fazer alguma coisa. Você entende isso? Então, amados, é preciso olhar para a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, e encará-la com seriedade naquilo que ela nos recomenda seriamente. Versículo 5 diz: não com desejo lascívia como gentios que não conhecem a Deus. E aqui a palavra, na versão corrigida e fiel, é concupiscência, né? É um desejo de algo que realmente eu não deveria desejar. E a tradução melhor para concupiscência é um forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que eu faça ou tenha. Isso é concupiscência. Há um texto lá em João que a Bíblia fala de 3 concupiscências, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São o desejo de fazer ou ter coisas que Deus não quer que eu faça ou tenha. E que começam com os olhos, concupiscência dos olhos. Eu olhei para onde não devia, eu desejei o que não deveria ter desejado e que Deus não queria que eu desejasse. Isso é concupiscência. Embora possa nem ter feito, mas já aconteceu a concupiscência. Você entende isso? Então, tudo isso, irmãos, é preciso ser encarado com seriedade na palavra de Deus, porque o mundo está cheio de tentações. E um bom caráter não é suficiente para lidar com tentações. É preciso temer a Deus e buscar a Deus. Você entende isso? Eu sou uma boa pessoa, tenho um bom caráter, mas quando a tentação vier, ela vai vir para cima de você com o seu bom caráter, você sendo uma boa pessoa, até que você vai deixar de ser, né? Tinha nada que desabonasse Eva até aquele dia que a serpente conversou com ela. Eva era uma boa pessoa, era um bom caráter até aquele dia. Eva era ótima até o dia que a serpente foi falar com ela. A partir dali, caiu tudo, né? E você sabe como aconteceu. Então, um bom caráter não basta.
Por isso Paulo diz, vocês já estão fazendo, mas continuem a fazer. Vocês já estão santificando, mas continuem santificando. Porque é importante que isso aconteça cada vez mais. Busque cada vez mais melhorar a sua vida nesse sentido. Porque, como eu disse aqui, Lucas 12, 47, vamos ler? Lucas 12, 47 e 48. Diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você reparou que no texto diz que o desconhecimento não livra do açoite? Os dois levam açoite. A única vantagem é que o que não conhecia leva um pouquinho menos. Quantos açoites você quer levar? Fala para mim. 10, está bom para você? Igual Paulo, 40. Quantos açoites você quer? Irmão, se te der um, você já desmaia. Você sabe como é que era açoite naquela época? Não era um chicotinho, varinha de marmelo que o pai batia no filho, não, irmão. Era um chicote comprido, cuja ponta era toda desfiada, e na ponta botava uns ossinhos, uns ferrinhos. Basta uma só fazer, e puxa. Um açoite só, tá bom? Pois é, o que você fez por desconhecimento, pelo menos um você leva. É o que está dizendo aqui. Conhecendo, então, muitos açoites. Quantos é muitos? Passou de 3 já é muito, né? Eu não sei quantos são, mas são muitos. Agora, não conhecia, era poucos. Um não é pouco. Um seria pouco, mas poucos é mais de um. Então, uns 2 você vai levar. Mesmo não sabendo, eu não sabia que era errado. Imagina sabendo, irmãos, quantos açoites vão acontecer. É o que disse Jesus, ainda bem que foi Jesus que disse isso aqui, né, irmão? Está aqui escrito. Volta lá no texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4. O apóstolo Paulo continua falando, a partir do versículo 6, o seguinte: e que nesta matéria, que matéria? Santificação, corpo, honra, impureza, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Veja Paulo dizendo que o vingador é o Senhor. Então não ofenda o seu irmão em matéria dessas coisas aqui. Ele está dizendo para cada um cuidar de si. Você entendeu bem isso? Cuide de você, que você já está fazendo um grande favor. Deixa de ser você impuro, deixa de ser você prostituto, você já está fazendo um grande favor. Não é para você apontar para ninguém para dizer que é impuro, que é isso, que é aquilo outro. É você e Deus. Cuide de você, porque se você ofender o seu irmão nesta questão, defraudá-lo, né? Você, se fizer isso, o Senhor, contra tudo isso, é o vingador. É Deus que vai tomar satisfação da tua atitude em relação a isso. Então, ele está dizendo para nós, cuidado com fofoca, cuidado com rancor, cuidado com calúnia, com palavra dura, não invente. Irmãos, a gente inventa cada coisa. Ah, eu vi o irmão com a irmã lá não sei aonde. Eu não aceito esse tipo de palavra. Você vai ter que trazer uma foto em close do vamos ver, para eu ver. Senão não aceito. Ah, eu vi, o irmão estava andando com a irmã, a não sei aonde e tal. Isso é calúnia, isso é difamação. Ninguém faça, e ninguém suponha o mal, suponha o bem. Você vê o irmão caminhando na rua com a irmã, por que você supõe o mal? Porque você é mau. Se você fosse bom, você supunha o bom. Até no direito jurídico brasileiro diz a presunção da inocência. Toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, 2 pessoas caminhando,
Estão evangelizando. Estão indo visitar um enfermo. Estão indo fazer uma caridade. Por que estão indo para o motel? É a sua cabeça que pensa isso. É a nossa cabeça má que pensa isso. Para o impuro, tudo é impuro. Para o puro, tudo é puro. A Bíblia diz isso. Então não presuma o mal, presuma a inocência, porque nessa questão o vingador é quem? O Senhor. Muito cuidado com isso. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Essa é a vocação. Deus não nos chamou. Chamado é vocação, irmãos. Qual a tua vocação? Ser santo. Pastor, eu não sei para que Deus me chamou na obra. Eu não sei ainda que área da igreja que eu vou atuar. Uma você já sabe. Deus te chamou para ser santo. Olha aí, que maravilha. Deus te chamou para ser santo. Cumpra esse chamado que o resto vem a rebote. Tá bom? Primeiro cumpra esse chamado, ser santo. O resto Deus vai fazer como lhe apraz. Mas essa é a primeira vocação de cada um de nós. Verso 8. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo aqui fala na defesa da gente que prega isso, né? Diz assim, se você não rejeitar, pode rejeitar, mas você não está rejeitando o pastor Maurício. Você está rejeitando Deus, que te deu o Espírito Santo, que faz você dizer que eu estou certo, mas faz você pensar que eu estou errado também, o diabo, né? Porque você quer pecar, você quer liberdade, você quer fazer o que você quer. Então, quando ouve alguém falando isso, você diz, não, está errado, não pode ser dessa forma. Mas Paulo é claro aqui ao dizer, quem rejeita isso, não rejeita o homem, rejeita a Deus, que também te dá o seu Espírito. Então, é uma questão de você entender o que Deus está fazendo. Deus rejeita essas coisas. Verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Paulo diz, não precisa nem estar escrevendo isso aqui, vocês já sabem disso. Mas, infelizmente, as coisas que a gente já sabe, a gente tem que aprender de novo, né, irmãos? A gente é meio duro de aprender. Então, ele fala, eu vou escrever, não tem necessidade, porque Deus já falou isso para vocês muitas vezes, mas eu tenho que dizer. E aí ele diz, e na verdade, eu vejo que vocês até estão praticando isso, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não fique satisfeito. Essa é a única hora que você não pode ficar satisfeito. A Bíblia diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Com isso você tem que ficar satisfeito. Com o que Deus te dá, com o maná, você tem que ficar satisfeito. Agora, com santificação, com melhoria contínua da tua qualidade como cristão, não se dê por satisfeito. Está sendo bom? Seja melhor ainda. Está sendo santo? Seja mais santo ainda. O que a Bíblia diz é isso, nos últimos tempos, o santo tem que continuar se santificando cada vez mais. E o impuro vai sendo cada vez mais impuro. A distância vai se ampliando cada vez mais entre o santo e o profano nos últimos dias. Então, a chamada para nós é ser cada vez mais. Você ama o seu irmão? Ame mais ainda. Não acha que você ama o bastante, não, senão você vai relaxar. Ame cada vez mais. Se é santo, seja cada vez mais santo, é o que Paulo está dizendo. Cada vez mais. Por quê? Quem não ama o seu irmão, na verdade a Bíblia diz que não ama a Deus. Quero ler contigo, só para ilustração, 1 João capítulo 4, verso 20, está escrito assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, qual o nome dessa pessoa? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples assim, né, irmãos? Você diz assim, eu odeio aquele irmão da igreja, eu odeio, olha, quando ele passa, eu chego a ficar com urticária. Como é que você consegue amar, dizendo, mas ama a Deus, eu amo, Senhor, eu te amo, Deus. Mas aquele irmão, é impossível. A Bíblia está dizendo, como é que você consegue amar a Deus? Você não vê e não ama o irmão que passa na tua frente. Então, irmãos, é necessário que a gente faça isso, porque se não fazemos, equivale a dizer que não amamos a Deus. Verso 11, diz assim, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O que esse versículo 11 trata?
trata de uma vida equilibrada. Lembra que no início eu falei de viver e agradar a Deus? Sabe o que é viver? É viver essa vida equilibrada. Não precisa ter muito, não precisa ter pouco. É como pediu Salomão a Deus, lá em Provérbios, você lembra? Senhor, não me dá a riqueza, nem me dá a pobreza. Me dá o pão que é necessário. Porque se eu for rico, pode ser que eu te esqueça. Se eu for miserável, pode ser que eu venha roubar e fica feio. Então me dá o pão que é necessário. Me dá essa vida que eu quero viver tranquilamente. Eu quero fazer o que está escrito aqui, viver tranquilamente, cuidar do que é meu, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ninguém dependendo de ninguém, ninguém vivendo na aba de ninguém, ninguém dependendo de Bolsa Família. Cada um trabalhe e receba o seu sustento. É disso que Deus está nos falando, é essa proposta de Deus, de uma vida tranquila, que é construída com o trabalho e com o esforço de cada pessoa. Cada um fazendo a sua parte, ninguém sendo peso para ninguém. As coisas vão fluir de uma forma muito melhor, e essa é a vida que certamente vai agradar a Deus. E por fim, no verso 12, ele diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Sabe o que ele fala? Do bom testemunho. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o bom testemunho. Você vive a sua vida tranquila, você trabalha com as próprias mãos, você faz o que é necessário fazer, como foi ordenado, e você se porta com dignidade para os de fora. Quem são os de fora? Os que não estão na igreja, os que não são cristãos, estão olhando para nós, estão percebendo a dignidade ou não da nossa vida. Sua vida é digna? Ele olha para você e vê em você uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é constante naquilo que faz, ou uma pessoa que está sempre na aba dos outros, sempre querendo aqui e ali se dar bem numa coisa e outra. Esse é um mau testemunho que nós não podemos dar. Assim nos chama a palavra de Deus a fazer. E por fim, um último versículo que eu quero deixar para a nossa reflexão, está em Hebreus capítulo 12, eu citei já esse versículo aqui, mas é importante a gente saber onde está. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os dois assuntos tratados por Paulo: a santificação e a paz entre os irmãos. Uma coisa está atrelada à outra. Eu não sou santo se eu vivo recriminando os outros, se eu vivo criticando todos os outros à minha volta. Eu não sou santo se eu não vivo em comunhão com os meus irmãos porque me acho melhor do que eles. Isso não é santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É disso que a Bíblia está falando e é isso que nós precisamos viver se queremos agradar a Deus, como o Senhor está nos falando aqui. Amém?